Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, verso 2 a 3. Devemos usar a autoridade recebida para proteger as pessoas e não para dominá-las. Essa é a grande questão. Pastores ou dominadores? Servo ou senhores? Mordomos ou donos? Eu sou o pastor Agnaldo Campos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações, porque estamos sempre postando mensagens de Deus ao teu coração. O espírito de dominação é o espírito que vem para assolar o ministério pastoral. No fundo, uma pessoa dominadora desistiu do amor de forma agressiva. Nosso conceito de amor tem tudo a ver com a maneira como exercemos a autoridade. O que predomina é uma forma de tratar as pessoas? Compaixão, transparência, longanimidade, paciência, temor a Deus ou impaciência, rigidez, orgulho e interesse próprio? Uma pessoa dominadora almeja sempre ser o centro, agindo como se fosse o dono da pessoa. Perde o senso de gratidão às pessoas, como se elas fossem obrigadas a agradá-la em tudo. Dessa forma, ela peca frontalmente contra o ministério pastoral em todas essas administrações que Pedro faz. Ao invés de ter cuidado, ela tem interesse. Ao invés de propor e aconselhar, ela se põe e manda. Ao invés de atuar como dispenseiro de Deus, torna-se a dispensa. Ou seja, ao invés de servir, apenas quer ser servido. Muitas vezes sacrificando valores e princípios morais para obter algum tipo de vantagem ou lucro. Ao invés de amar a vocação, torna-se um profissional amando o lucro. Não tem um ânimo pronto para servir, antes impõe uma série de condições visando os seus direitos. Ao invés de estimular seus liderados pelo exemplo, ele os força com argumentos manipuladores e estratégias de dominação. Um líder centralizador sacrifica a liberdade dos seus subordinados com o intuito de se autopromover e conservar. Porém, o que Pedro nos ensina é que o pastor não manda, mas guia as ovelhas. Ele não chefia as pessoas, ele as inspira pelo seu exemplo. Ele não se impõe como dono das pessoas, mas como um servidor. Ele tem o temor de Deus, sabendo que vai prestar conta pela vida de cada um que a ele foi confiado. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, verso 17. Ele não usurpa a herança de Deus. Ele não é inspirado pela recompensa ou pelo ganho, mas pelo amor às ovelhas. A pessoa dominadora não se contenta apenas com seu dom. Ela acaba sempre invadindo ministerialmente a área de outros, para a qual não foi chamado por Deus. Além de não dar a devida atenção à sua vocação, ela peca contra a autoridade da pessoa de quem está usurpando a posição. Uma das principais áreas de tentação para líderes é a ambição pelo poder. Isso tende a se tornar uma idolatria implacável. Escute com atenção os versículos a seguir. Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário,
pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor seu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes nasceu-lhe a lepra na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso morreu numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. 2 Crônicas 26, verso 16 a 21. Uzias foi um rei extremamente próspero. Tornou-se líder muito forte. De fato, o poder subiu à sua cabeça, de tal forma que ele começou a se colocar acima dos mandamentos divinos. Aqui entendemos como facilmente o poder pode corromper o coração de uma pessoa. O orgulho abre a porta para o espírito de dominação e controle, induzindo a pessoa a transgressões que podem ser fatais. O poderoso rei Uzias, vencido pelo espírito de dominação, cobiçou o ministério indevido, ambicionou o sacerdócio, que já pertencia aos levitas por determinação divina. Sua ambição o estava levando a um terreno proibido e perigoso. Apesar de advertido, insistiu na sua arrogância, reagindo com indignação e autoritarismo. Enganado pela arrogância e ambição, acabou sendo severamente punido por sua transgressão. Imediatamente a lepra brotou da sua testa, espalhando-se pelo seu corpo, pelo que foi banido da casa do Senhor. Um dos problemas ministeriais mais sérios é provocado por essa ambição de Uzias, que induz a pessoa a se sentir plenamente no direito de usurpar o direito ministerial alheio. Além de não desfrutar da graça de Deus, age na própria força, tomando o lugar de outro, agindo com imposição, manipulação e desrespeito. Isso vai desencadear um processo de desgaste, inadequação e disfunção ministerial na igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Isaías 6, verso 1. O espírito de dominação precisa morrer para que a presença de Deus retorne ao templo. Só assim poderemos ter uma real visão de Deus. Apenas a partir disso é que as pessoas certas são comissionadas para as funções certas. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Uma forte característica de uma pessoa dominadora é que ele frequentemente usa o artifício da ameaça para concretizar seus interesses. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, verso 9. O que significa esse mandamento de Paulo? Fazei o mesmo para com ele? Significa que, se estamos em uma posição de liderança, devemos servir de boa vontade aqueles que subordinam a nós. Esse foi o espírito de liderança do Senhor Jesus. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, verso 23. Jesus jamais usou a autoridade como instrumento de ameaças e manipulação. Muitos líderes, ao invés de incentivarem, apenas lisonjeiam seus liderados. Enquanto eles estão concordando com tudo, são tidos como prediletos. Porém,
quando conseguem discernir algo errado e começam a discordar, então passam a ser duramente resistidos. Esse boicote pode acabar jogando esses liderados num lugar de marginalidade no ministério, de onde acabam saindo ou sendo cuspidos por discordarem de algo, ainda que de forma construtiva. O pior é que essas pessoas, rotuladas de desobedientes e rebeldes, são despedidas como que estando debaixo de maldição. Ou de uma forma mais sutil, pode-se pensar ser justo dizer: não amaldiçoo essa pessoa, porém também não posso abençoar. Esse é um grande erro. A coisa certa a fazer em relação a qualquer pessoa que resolveu ir para outro aprisco é, acima de tudo, demonstrar gratidão. Ainda que essa pessoa não esteja totalmente certa, e ninguém nunca está, é necessário considerar o tempo, esforços, presença, recursos, finanças e tantas outras coisas que essa pessoa investiu durante seu tempo de permanência. Tudo isso pode parecer muito estranho a você, mas eu estou falando de coisas que corriqueiramente acontecem dentro da igreja, entre pastores até mesmo de renome. Só há uma maneira de agir com uma liderança controladora, ou seja, com muita humildade e domínio próprio. É preciso agir no mesmo espírito de liderança de Davi e Jesus, não resistindo ao perverso, dando a outra face, cedendo também a túnica, não por sujeição aos espíritos de controle, mas exatamente para não nos contaminarmos com ele. Essa pode ser a maior prova na vida de alguém que será um líder segundo o coração de Deus. Cada vez que não damos lugar à vingança, certamente nossa causa será julgada pelo justo juiz. Josué ou Uzias, apesar de Satanás ter se colocado à direita do sumo sacerdote Josué, sujando suas vestes com espírito de controle e dominação, ele se arrependeu diante da correção divina que transformou sua liderança. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Por sua vez, o rei Uzias sofreu o mesmo ataque, sendo também da mesma forma advertido. Porém, ao invés de se arrepender, ele se indignou por ter sido contrariado. Ficou irritado por não ter conseguido seu intento de dominar, usurpando direitos alheios. Terminou sua vida leproso e banido do templo, do lugar da presença de Deus. Que tipo de espírito tem predominado na nossa liderança? Quem estamos sendo? Servos ou senhores? Pastores ou dominadores? Mordomos ou donos da herança de Deus?